Eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan André Alves. Boa noite, Ivan. Seja muito bem-vindo ao RF News. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ivan, como a proposta pode impactar as áreas verdes e as áreas protegidas do município? Olha, primeiramente, deveria dizer para vocês que o nosso problema aqui em Campinas é já um avanço muito grande sobre as áreas rurais. Porque ao longo do tempo, o que vem ocorrendo? A gente tem tido um problema sério de aumento da temperatura, em função, inclusive, desse aumento das áreas impermeáveis nas áreas rurais. Então, com isso, o que a gente tem? Um aumento excessivo da temperatura, já causado pelos efeitos das mudanças climáticas, que nós hoje já estamos chamando de emergências climáticas, que é global. Em Campinas e na nossa região, piorado. Porque quando você aumenta a área impermeável, você diminui a possibilidade de áreas verdes ou de áreas agrícolas, porque, afinal de contas, as áreas agrícolas também são impermeáveis. Então, com isso, com um projeto de lei que vem, de alguma maneira, regulamentar, porque o problema não é o PL 88 exatamente, o problema é aquela lei anterior, a 207, que aumentou o perímetro de expansão das cidades em Campinas. Então, antigamente, embora Campinas crescesse muito, você tinha um entorno, todo ele, protegido. Por quê? Você tinha as áreas rurais, com vegetação e produção, e os municípios também, ali como se fosse um cinturão protetor, os municípios ao redor de Campinas. Hoje, os municípios cresceram muito, estão densamente povoados também, altamente impermeabilizados, e Campinas ainda avança sobre o que sobrou da área rural. Isso não é nada interessante diante de tanta possibilidade de catástrofes ambientais. E aí eu ressaltaria de uma forma um pouquinho mais assim, talvez para o nosso município, que eu acho que o que vai pegar para os próximos anos, é a questão do abastecimento de água, a questão hídrica, que vai ser a mais influenciada. Eu posso até te explicar melhor sobre isso. Pode nos explicar, Ivan. Bom, eu diria para você que é o seguinte, quando você tem uma área permeável, você tem infiltração de água. E aí, aquela chuva que vem, ela penetra o solo e vai abastecer e fazer a recarga do lençol freático, que a gente chama. E esse lençol freático, de alguma maneira, ele vai ter uma conexão com os rios e ele vai reabastecer os rios. Ocorre que, quando você tem um aumento de temperatura muito grande, o que acontece? Essa água, ela evapora. Não dá tempo de chegar no rio. Ela nem chegou no lençol freático, ela já está evaporando. Não sei se vocês percebem, a gente está num junho super quente. Quando que a gente estava aí nas festas juninas com 29 graus de temperatura? Vocês lembram disso? Acho que esse efeito é bem claro para todos nós. Mas o problema é maior, porque não é só uma questão da sensação térmica, é a questão dessa evaporação da água. Então, se você não tem ainda vegetação, é pior ainda. Sim, é verdade. Então, qualquer projeto que venha aumentar a expansão urbana de Campinas, aumentar áreas impermeáveis, a gente tem que eliminar. Por quê? Porque nós precisamos hoje ter como uma visão que nós não temos mais esse tempo. Até o Dr. Carlos Nobre, ele sempre fala do ponto de não retorno da Amazônia. Hoje a gente pode dizer que nós estamos chegando no ponto de não retorno de Campinas. O nosso ciclo da água jamais vai ser o mesmo. Ivan, a gente jamais vai ter a reposição hídrica necessária. Ivan André Alvarez, temos aí que ficar atento, a todas essas informações. E eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, e é muito importante a gente pensar em reequilibrar isso, plantando árvores na cidade e aquilo que a gente chama de cidades esponjas. Muito obrigada.